A paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Eunice Alves da Silva. Tenho 73 anos e moro aqui em Campina Grande desde que me casei. Os vizinhos me conhecem como aquela senhora que sempre está na igreja, que gosta de ajudar todo mundo, que nunca fala mal de ninguém, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que eu mal conseguia sair de casa, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, mal conseguia acreditar que Deus se importava comigo. Sei que muitas de vocês que me escutam já passaram por momentos difíceis no casamento. Sei que algumas conhecem o peso de acordar todo dia, sem saber que tipo de humor o marido vai ter, se vai chegar em casa bêbado ou se vai gritar com as crianças por qualquer coisa. Se você já viveu isso, vai entender cada palavra que vou falar. Se nunca passou por isso, agradeça a Deus e ore pelas que passaram. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Era 1987. Eu tinha 35 anos e estava casada com Durval há mais de 15. Morávamos numa casa pequena no bairro do Mutirão. Eu, ele e nossos 2 filhos. Marquinhos, que tinha 13 anos, e Lilian, com 15. A casa era simples, dessas de 3 cômodos que o governo fez para as famílias pobres, mas era nossa. Ou pelo menos eu achava que era. Durval trabalhava como pedreiro quando arranjava serviço, mas passava mais tempo desempregado do que trabalhando. Dizia que era culpa do governo, da crise, dos patrões que só queriam explorar o trabalhador. Pode até ser que tivesse razão em algumas coisas, mas a verdade é que ele também não se ajudava muito. Chegava nas obras já cheirando a cachaça, discutia com todo mundo, saía brigado dos lugares. Eu trabalhava como diarista 3 vezes por semana nas casas das famílias mais ricas do centro da cidade. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar lá, passava o dia inteiro limpando, lavando, passando roupa e voltava para casa já de noite. O dinheiro que eu ganhava mal dava para a comida, porque Durval bebia quase tudo que sobrava. Vocês não imaginam como era viver naquela casa. Todo dia eu acordava já com o coração apertado, sem saber que tipo de dia ia ter pela frente. Se Durval estava dormindo ainda, eu fazia tudo em silêncio. Preparava o café sem fazer barulho, acordava as crianças baixinho, até respirava devagar para não acordar ele. Porque quando acordava mal-humorado, o dia inteiro virava um inferno. Lembro de uma manhã específica, era uma terça-feira. Eu estava na cozinha fazendo o café quando escutei o barulho da cama rangendo no quarto. Meu coração já disparou. Ele levantou resmungando, veio para a cozinha arrastando os pés, com aquela cara de quem bebeu demais na noite anterior. Olhou para o café que eu tinha feito e disse que estava aguado. Jogou a xícara no chão, o café espirrou na parede, os cacos de louça se espalharam pelo chão. Marquinhos estava sentado na mesa tomando café com leite e viu tudo. O menino ficou parado, com medo de se mexer. Eu me abaixei para juntar os cacos, e Durval gritou que eu era uma inútil, que não sabia nem fazer um café direito, que ele se matava de trabalhar para sustentar uma família de preguiçosos. Eu não respondi nada. Tinha aprendido que responder só piorava as coisas. Juntei os cacos em silêncio, limpei o chão, fiz outro café. Marquinhos terminou de tomar o leite dele depressa e saiu para a escola quase correndo, como se tivesse medo de ficar ali. Lilian nem desceu para tomar café. Ela também já tinha aprendido a se esconder quando o pai estava daquele jeito. Quando Durval saiu, a casa ficou em silêncio, mas era um silêncio pesado, como se as paredes guardassem toda aquela raiva. Eu sentei na mesa da cozinha e chorei. Chorei baixinho para ninguém ouvir, mesmo estando sozinha. Tinha me acostumado a chorar em silêncio. As tardes eram um pouco melhores quando ele saía para procurar trabalho ou quando ia para o bar dos amigos. Mas mesmo quando ele não estava em casa, o medo continuava lá. Porque eu sabia que ele ia voltar. E nunca sabia como ele ia voltar. De noite era pior. Durval chegava quase sempre bêbado, falando alto, acordando os vizinhos. Às vezes trazia amigos igualmente bêbados, e eles ficavam conversando na sala até altas horas, fazendo barulho, falando palavrão. Eu ficava no quarto fingindo que dormia, rezando para que ele não viesse me incomodar. Outras noites ele chegava sozinho, mais bravo por alguma coisa que tinha acontecido durante o dia.
Qualquer coisa servia de desculpa. A comida estava fria, a casa estava bagunçada, as crianças tinham deixado alguma coisa fora do lugar. Ele gritava, quebrava coisas, batia a porta. Eu ia para a cozinha, fazia uma comida quente para ele, organizava a casa, tentava acalmar os ânimos. Marquinhos começou a ter problema na escola por causa disso tudo. O menino vivia nervoso, não conseguia se concentrar, brigava com os colegas. A professora mandou me chamar algumas vezes, mas eu nunca contei a verdade sobre o que estava acontecendo em casa. Dizia que era fase, que adolescente era assim mesmo. Como é que eu ia explicar que meu filho estava revoltado porque via o pai humilhar a mãe todo dia? Lilian era diferente. Ela se fechou no próprio mundo. Passava horas trancada no quarto. Não conversava com ninguém. Quando Durval gritava, ela colocava o travesseiro na cabeça para não ouvir. Quando eu tentava conversar com ela, ela respondia com monossílabos e desconversava. Era como se ela tivesse construído uma parede ao redor do coração para se proteger. Eu me sentia culpada por tudo. Culpada por não conseguir manter a paz em casa. Culpada por não proteger meus filhos. Culpada por não ser uma esposa melhor. Achava que se eu fosse mais cuidadosa, mais carinhosa, mais silenciosa, talvez as coisas melhorassem. Mas por mais que eu tentasse, sempre tinha alguma coisa errada. Tinha noites que eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, pensando como minha vida tinha virado aquilo. Lembrava de quando era menina, dos sonhos que eu tinha de casar e ter uma família feliz. Nunca imaginei que casamento podia ser uma prisão, que amor podia doer tanto. Mas foi numa manhã de domingo, enquanto eu estendia roupas no varal do quintal, que escutei uma voz cantando do outro lado do muro. Era minha vizinha, Dona Cida, cantando um hino que eu nunca tinha ouvido, mas que fez meu coração disparar de uma forma diferente. Não era medo dessa vez. Era outra coisa. Uma coisa que eu nem sabia mais que existia. Peço desculpas se confundo algumas datas ou detalhes menores, porque já faz tanto tempo, e a idade às vezes prega peças na memória. Mas o que vou contar para vocês, isso eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Porque foi nesse momento que tudo começou a mudar na minha vida. Era um domingo de manhã do mês de julho. Daqueles domingos frios de inverno que a gente tem aqui no Nordeste. Durval tinha saído cedo para não sei onde, provavelmente para o bar do seu Antônio, que abria desde cedo para os homens que queriam beber antes mesmo do almoço. As crianças ainda dormiam, e eu estava no quintal lavando a roupa da semana toda. Tinha uma pilha de roupas sujas que parecia não ter fim. Camisa de Durval cheirando a suor e cachaça, uniforme escolar dos meninos, minhas roupas de trabalho manchadas de produtos de limpeza. Eu esfregava cada peça com força no tanque, como se pudesse esfregar junto toda a tristeza que estava grudada nelas. Foi quando escutei aquela voz. Vinha do quintal do lado, por cima do muro baixo que separava nossa casa da de Dona Cida. Ela estava cantando enquanto lavava roupa também, mas não era qualquer música. Era um hino. Uma música que falava de segurança e alegria, de um Deus que cuida dos filhos dele. A voz dela era firme, segura, cheia de uma paz que eu não conhecia. Parei de esfregar a roupa e fiquei escutando, com as mãos ainda ensaboadas, o coração batendo de um jeito diferente. Não conseguia entender por que aquela música mexia tanto comigo, por que me dava vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Dona Cida percebeu que eu tinha parado de fazer barulho e falou por cima do muro. "Bom dia, Dona Eunice. Como passou a noite?" A voz dela era doce, carinhosa, do tipo de pessoa que pergunta por que realmente quer saber a resposta. Eu respondi que tinha passado bem, mas a voz saiu meio embargada. Ela deve ter percebido alguma coisa, porque parou o que estava fazendo e veio até a cerca que separava os quintais. Cida era uma mulher simples como eu. Devia ter uns 40 anos, cabelo preso num coque meio solto, avental por cima do vestido. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela. Uma luz. Uma tranquilidade que chamava a atenção. Quando ela sorriu para mim, foi como se o sol tivesse aparecido no meio daquele dia nublado. "Você tá bem mesmo, minha filha?" ela perguntou. E eu senti que ela conseguia ver além das palavras que eu falava. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava isso de verdade, que ninguém olhava para mim como se eu fosse uma pessoa de verdade. Não só a mulher que cozinhava, limpava e apanhava. Comecei a chorar ali mesmo, no meio do quintal, com as mãos cheias de sabão. Não conseguia parar.
Era como se todas as lágrimas que eu tinha guardado durante anos estivessem saindo de uma vez. Cida não disse nada, só ficou ali me olhando com carinho, esperando eu me acalmar. Quando consegui falar, contei para ela um pouco do que estava vivendo. Não contei tudo, claro, porque tinha vergonha, tinha medo que ela me julgasse. Mas falei que as coisas em casa estavam difíceis, que Durval bebia muito, que os meninos estavam sofrendo. Ela escutou tudo sem me interromper, sem dar conselhos que eu não pedi, sem fazer cara de espanto ou de pena. Quando terminei de falar, ela disse uma coisa que nunca vou esquecer. Minha filha, eu sei o que é passar por dificuldades. Perdi meu marido há 5 anos. Criei meus 3 filhos sozinha. Passei fome, passei necessidade. Mas uma coisa aprendi nesses anos todos. A gente nunca está sozinha de verdade. Sempre tem alguém olhando por nós. Sempre tem uma força maior que nos sustenta. Perguntei que força era essa, e ela sorriu daquele jeito doce dela. É o amor de Deus, Dona Eunice. É Jesus Cristo, que morreu para nos dar vida nova. É o Espírito Santo, que consola os corações aflitos como o da senhora. Eu tinha ouvido falar de Deus a vida inteira, claro. Minha mãe era católica. Eu ia na missa de vez em quando, rezava o terço quando lembrava. Mas nunca ninguém tinha me falado de um Deus assim, que se importava com mulher pobre que apanhava do marido, que se preocupava com meus problemas pequenos e grandes. Cida me contou um pouco da história dela, como ficou viúva aos 35 anos, com 3 filhos pequenos para criar, como passou noites sem dormir, sem saber como ia pagar o aluguel, como ia botar comida na mesa, como chegou num ponto que pensou em desistir de tudo. Foi quando uma vizinha me levou para a igreja evangélica aqui do bairro. Lá eu encontrei uma família que eu não sabia que tinha. Encontrei pessoas que oraram por mim, que me ajudaram, que me ensinaram que Deus tinha um plano para minha vida mesmo no meio de tanta dor. Ela falou da igreja com um carinho que eu nunca tinha visto ninguém falar de lugar nenhum. Era como se fosse um lar de verdade. Um lugar onde ela se sentia segura, amada, importante. A senhora já pensou em conhecer nossa igreja, Dona Eunice? Não estou querendo converter ninguém, não. Só acho que a senhora ia gostar de conhecer pessoas que passaram por coisas parecidas, que entendem a dor da senhora. Eu disse que tinha medo de Durval descobrir, que ele não gostava dessas coisas de igreja. Achava que era coisa de gente à toa, de mulher sem o que fazer. Cida entendeu perfeitamente. Disse que o marido dela, quando era vivo, também pensava assim, mas que isso não podia me impedir de buscar a paz que meu coração precisava. Se a senhora quiser, sábado à noite tem um culto especial. A senhora podia ir comigo, só para conhecer. Não precisa falar nada para ninguém, é só para ver como é. Passei a semana inteira pensando naquele convite. Durante o dia, enquanto trabalhava nas casas de família, ficava me lembrando da voz de Cida cantando, da paz que ela tinha nos olhos, das palavras que ela falou sobre Deus se importar comigo. À noite, quando Durval chegava bêbado e começava a reclamar de tudo, eu me lembrava do que ela disse sobre nunca estar sozinha de verdade. Será que era possível mesmo? Será que tinha alguém lá em cima que via o que eu estava passando e se importava? Marquinhos percebeu que eu estava diferente naquela semana. Uma noite ele me perguntou se eu estava doente, porque eu estava mais quieta que o normal. Era estranho, porque eu sempre fui quieta, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais só medo, era como se eu estivesse esperando alguma coisa. Na sexta-feira à noite, depois que Durval dormiu bêbado no sofá da sala, eu fiquei na cozinha olhando pela janela para o quintal de Cida. A casa dela estava com luz acesa, e eu conseguia ouvir ela cantarolando baixinho enquanto arrumava as coisas para o dia seguinte. Tomei uma decisão que ia mudar minha vida para sempre. No sábado à noite, depois que Durval saísse para o bar e as crianças fossem dormir, eu ia aceitar o convite de Cida. Ia conhecer aquela igreja, aquelas pessoas, aquele Deus que ela dizia que se importava comigo. Não sabia ainda o preço que ia pagar por essa decisão. Não imaginava que uma simples ida à igreja ia desencadear uma série de acontecimentos que ia transformar não só minha vida, mas a vida da minha família inteira. Se soubesse, será que teria tido coragem? Hoje eu sei que sim, porque algumas vezes na vida a gente precisa escolher entre a dor que já conhece e a esperança que ainda não experimentou. Sábado chegou e parecia que o dia não ia acabar nunca.
Eu fiz tudo igual sempre fazia. Limpei a casa, fiz a comida, cuidei das crianças, mas meu coração estava disparado o tempo todo. Toda hora olhava para o relógio da cozinha, contando as horas para a noite chegar. Durval saiu por volta das 6 da tarde, como fazia todo sábado. Disse que ia encontrar os amigos no bar, que só voltava tarde. Marquinhos foi para a casa de um colega jogar bola, e Lilian ficou trancada no quarto dela ouvindo música no radinho. A casa ficou em silêncio, e eu aproveitei para tomar um banho e vestir minha roupa menos velha. Às 7h30, quando o sol já estava se pondo, escutei Cida me chamando baixinho do quintal. Meu coração quase saiu pela boca. Cheguei até a porta dos fundos e vi ela ali, com uma saia azul marinho e uma blusa branca, o cabelo preso num coque caprichado. Ela estava sorrindo, mas percebi que também estava um pouco nervosa. "Pronta, minha filha?" Ela perguntou, e eu acenei que sim, mesmo sentindo as pernas bambas. O caminho até a igreja era curtinho, umas 5 quadras de casa, mas para mim parecia que estávamos andando quilômetros. Eu olhava para os lados toda hora, com medo de encontrar alguém conhecido, de alguém ver onde eu estava indo e contar para Durval. A igreja era pequenininha, numa casa que tinha sido adaptada. Tinha uma placa simples na frente escrito: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem-vindos. Quando Cida empurrou o portão de ferro, escutei o som de vozes cantando lá dentro, e minha alma tremeu toda. Por dentro, a igreja era simples mesmo. Umas 30 cadeiras de plástico enfileiradas, uma mesa com uma toalha branca na frente que servia de altar e um ventilador velho no teto que fazia mais barulho que vento. Mas tinha alguma coisa naquele lugar, uma atmosfera diferente, como se paz de verdade morasse ali. As pessoas que estavam lá eram simples como eu, mulheres com vestidos remendados, homens com camisas amarrotadas, crianças correndo entre as cadeiras. Ninguém era rico, ninguém estava vestido com roupa cara, mas todo mundo tinha uma coisa nos olhos que eu não sabia explicar. Era como se fossem felizes de verdade, não aquela felicidade fingida que a gente vê por aí. Cida me levou para sentar numa cadeira no fundo, para eu não me sentir pressionada. Uma senhora de cabelos brancos veio me cumprimentar. Disse que o nome dela era Irmã Elsa e que eu era muito bem-vinda ali. Ela falou com uma doçura tão grande que meus olhos encheram de lágrimas na mesma hora. O culto começou com todo mundo cantando junto. Não eram aqueles hinos antigos que eu conhecia da Igreja Católica, mas músicas que falavam de amor, de perdão, de esperança. As pessoas cantavam como se realmente acreditassem no que estavam cantando, como se aquelas palavras fossem verdade para elas. Teve uma hora que uma mocinha foi na frente e cantou sozinha um hino que falava sobre Deus enxugar as lágrimas dos olhos dos filhos dele. Eu chorei tanto que Cida teve que me dar o lenço dela. Era como se aquela música tivesse sido feita especialmente para mim, para aquele momento da minha vida. Depois, pastor Isaías, um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho e jeito paternal, subiu na frente para pregar. Ele abriu uma Bíblia grande e começou a falar sobre uma mulher da Bíblia que se chamava Ana, que vivia triste porque não podia ter filhos, que chorava todos os dias pedindo ajuda a Deus. Irmãos, ele disse com aquela voz firme, mas carinhosa. Ana levou sua dor para o lugar certo. Ela não guardou a amargura no coração, não descontou a frustração nos outros. Ela levou tudo para Deus, derramou o coração na presença dele, e Deus ouviu o clamor dela. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo. Cada palavra que saía da boca dele batia no meu coração como um martelo. Quando ele falou que Deus via o sofrimento dos filhos dele, que ele se importava com cada lágrima derramada, eu senti uma coisa quente no peito, uma sensação que nunca tinha experimentado na vida. No final do culto, pastor Isaías fez um convite para quem quisesse entregar a vida para Jesus. Irmã Elsa segurou na minha mão e sussurrou que eu podia ir lá na frente se quisesse, mas sem pressão nenhuma. Eu queria muito. Sentia uma vontade enorme de levantar daquela cadeira e ir lá falar que eu queria aquela paz que vi nos olhos daquelas pessoas. Mas o medo era maior. E se alguém contasse para Durval? E se ele descobrisse de algum jeito? Saímos de lá quase 10 da noite. O caminho de volta para casa foi em silêncio, mas era um silêncio diferente do que eu estava acostumada. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio de quem está processando alguma coisa muito importante. Antes de nos separarmos no portão,
Cida me deu uma Bíblia pequenininha, daquelas de capa azul. Leva essa aqui, minha filha. Quando estiver triste, quando precisar de uma palavra de conforto, abre ela em qualquer lugar e pede para Deus falar contigo. Cheguei em casa e Durval ainda não tinha voltado. Lilian estava dormindo, Marquinhos tinha chegado e também já estava no quarto dele. Fui para a cozinha e escondi a Bíblia atrás do botijão de gás, bem no cantinho onde ninguém mexia. Naquela noite demorei para dormir. Ficava pensando em tudo o que tinha ouvido, em todas aquelas pessoas cantando, nas palavras do pastor sobre Deus se importar comigo. Será que era verdade mesmo? Será que existia alguém lá em cima que via meu sofrimento e se preocupava? No domingo de manhã, enquanto fazia o café, peguei a Bíblia escondida e abri numa página qualquer. Meus olhos caíram num versículo que dizia assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu coração disparou. Era como se Jesus estivesse falando diretamente comigo, me convidando para levar todos os meus fardos para Ele. Fechei a Bíblia depressa e guardei de novo, porque escutei Durval se mexendo no quarto. Passei a semana seguinte com aquele versículo martelando na cabeça. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu era cansada, era oprimida, carregava um fardo pesado demais para meus ombros. Será que Jesus realmente podia me aliviar? No sábado seguinte, quando Durval saiu para o bar, eu não pensei duas vezes. Fui direto para o quintal chamar Cida. Ela ficou feliz quando viu que eu queria ir de novo, mas também percebi uma preocupação nos olhos dela. Tem certeza, dona Eunice? Seu marido não vai desconfiar de nada? Eu disse que ele nunca prestava atenção no que eu fazia mesmo, que chegava sempre bêbado e ia direto dormir. Mas no fundo eu sabia que estava correndo um risco. Sabia que se ele descobrisse, ia ser muito pior que qualquer surra que eu já tinha levado. Mas a fome espiritual era maior que o medo. Eu precisava daquela paz, daquela esperança, daquelas pessoas que me olhavam como se eu fosse importante. Precisava de um lugar onde podia chorar sem ter vergonha, onde podia levar minha dor sem ser julgada. Comecei a ir todo domingo à noite, sempre depois que Durval caía no sono alcoolizado. Criou um ritual. Verificava se ele estava dormindo profundo, saía pela porta dos fundos, encontrava Cida no portão, íamos juntas para a igreja. Eu voltava sempre antes das 10 da noite. A Bíblia continuava escondida atrás do botijão, mas agora eu lia ela quase todo dia. De manhã cedo, antes de todo mundo acordar, ou à tarde, quando estava sozinha em casa. Cada versículo que lia parecia ter sido escrito para mim, para o que eu estava vivendo. Aprendi a orar também. No começo era estranho, não sabia direito como falar com Deus, mas irmã Elza me ensinou que era só conversar mesmo, como se conversa com um amigo. Comecei a orar no banheiro, no quintal enquanto pendurava roupa, na cozinha enquanto lavava louça. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que não estava sozinha. Mesmo quando Durval gritava, mesmo quando as contas não fechavam, mesmo quando os meninos estavam difíceis, eu sabia que tinha alguém comigo, alguém que me amava de verdade, sem condições. Mas eu deveria ter imaginado que aquela paz não ia durar para sempre. Deveria ter sido mais cuidadosa, mais esperta. Porque numa noite de domingo, 2 meses depois que comecei a frequentar a igreja, Durval acordou mais cedo do que o normal. E eu ainda não tinha chegado em casa. Quando cheguei na minha rua naquela noite de domingo, já sabia que alguma coisa estava errada. A luz da sala estava acesa, e Durval nunca deixava a luz acesa quando saía. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que ia explodir no peito. Cheguei mais perto da casa e vi ele. Estava sentado na cadeira da varanda, ainda vestido com a roupa que tinha saído, mas não estava bêbado como sempre ficava no domingo à noite. Estava acordado, alerta, com os olhos fixos em mim. Nos olhos dele tinha uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Uma raiva fria, calculada. Tentei passar direto para a porta dos fundos, como sempre fazia. Mas ele levantou da cadeira e veio na minha direção. Foi aí que ele viu. A Bíblia na minha mão. Eu tinha esquecido de esconder antes de sair da igreja. O que é isso na sua mão? A voz dele saiu baixa, perigosa, como a de uma cobra antes de dar o bote. Tentei explicar, gaguejando, falando que era só um livro, que uma vizinha tinha emprestado. Mas ele arrancou a Bíblia da minha mão e viu a capa. Viu as páginas marcadas. Viu os versículos que eu tinha sublinhado. Igreja.
Ele falou a palavra como se fosse um palavrão. Você estava na igreja. Enquanto eu estava trabalhando duro para sustentar essa casa, você estava se fazendo de santa na igreja. Eu tentei explicar que não era assim, que eu só tinha ido conhecer, que não era nada demais. Mas as palavras saíam embaralhadas, sem força. O medo tinha tomado conta de mim completamente. Mentirosa! Ele gritou, e o grito foi tão alto que acendeu luz na casa dos vizinhos. Há 2 meses você está me mentindo na cara, saindo escondida para se meter com essa gente fanática. Ele começou a rasgar a Bíblia ali mesmo, na frente da casa, jogando os pedaços de papel no chão. Cada página que ele rasgava era como se estivesse rasgando um pedaço da esperança que eu tinha encontrado. Durval, por favor, vamos conversar dentro de casa. Os vizinhos estão olhando. Tentei falar, mas ele me empurrou com tanta força que eu caí sentada na calçada. Agora você se preocupa com os vizinhos? Quando estava se fazendo de palhaça na igreja, não pensou nos vizinhos, não? Ele começou a me bater ali mesmo, no meio da rua, na frente de todo mundo. Primeiro foram tapas no rosto, depois socos no braço, no ombro. Eu caí no chão e ele começou a me chutar, nas costas, na barriga, onde podia alcançar. Sua fanática desgraçada. Vou tirar essa palhaçada da sua cabeça na pancada. Igreja é o caramba. Mulher minha não vai ficar se humilhando na frente de crente safado. Eu tentava me proteger com os braços. Tentava ficar em posição de bolinha no chão. Mas os chutes continuavam vindo. Sentia gosto de sangue na boca. Minha vista estava ficando escura. Cida apareceu correndo do quintal dela, gritando para ele parar. Tentou se meter no meio, mas ele deu um empurrão nela também. Mandou ela cuidar da vida dela. Outros vizinhos começaram a sair de casa, mas ninguém tinha coragem de chegar perto. Durval era um homem grande, forte, e quando estava com raiva, metia medo em todo mundo. Foi seu Joaquim, o vizinho da esquina, que teve coragem de se aproximar. Durval, para com isso, rapaz. Você vai matar essa mulher. Que diferença faz se ela quer ir na igreja? Você não se meta nisso não, seu Joaquim. Problema de marido e mulher. Estranho não se mete. Mas seu Joaquim não saiu de perto. Ele ficou ali, e acho que isso fez Durval pensar 2 vezes antes de continuar me batendo. Nessa hora, Dona Valdete, a vizinha da frente, gritou que já tinha chamado a polícia. Quando Durval ouviu falar em polícia, a raiva dele ficou ainda maior. Ele me pegou pelo braço, me arrastou para dentro de casa e me jogou na sala como se eu fosse um saco de lixo. Agora você vai saber o que acontece com mulher que desobedece o marido. Chamaram a polícia? Então vamos esperar a polícia chegar. Ele trancou a porta da frente e ficou andando pela sala que nem um animal enjaulado. Eu estava caída no chão, com a boca sangrando, as costelas doendo, a cabeça zonza. Marquinhos e Lilian tinham acordado com o barulho e estavam parados na porta do corredor, apavorados. Voltem para o quarto e não saiam de lá. Durval gritou para eles, e os 2 saíram correndo. Quando a polícia chegou, uns 15 minutos depois, Durval abriu a porta com ar de desafio. Eram 2 policiais jovens, que pareciam meio perdidos com a situação. Boa noite. Recebemos uma denúncia de agressão doméstica neste endereço. Agressão coisa nenhuma. Só estava corrigindo minha mulher, que anda se metendo com fanatismo religioso e mentindo para o marido. Um dos policiais olhou para mim. Viu o estado que eu estava, com o rosto inchado e sangue na blusa. Senhora, a senhora quer prestar queixa contra seu marido? Eu olhei para Durval. Vi a raiva nos olhos dele, o jeito como ele apertava os punhos. Sabia que se eu falasse alguma coisa, depois que os policiais fossem embora, ia ser muito pior. Não, senhor. Foi só uma discussão, não foi nada, não. Senhora, a senhora está machucada. Precisamos levar a senhora para o hospital. Foi aí que Cida apareceu na porta. Tinha conseguido entrar no quintal pelos fundos. Ela vai sim prestar queixa. Eu vi ele batendo nela na rua que nem um cachorro. Todo mundo aqui na rua viu. Durval partiu para cima de Cida, mas os policiais seguraram ele. O senhor está preso por agressão doméstica e perturbação do sossego público. Vi eles colocando algema em Durval, ele gritando que ia me matar quando saísse, que eu ia pagar por aquela humilhação. Os vizinhos todos na porta olhando, sussurrando, balançando a cabeça. Me levaram para o hospital. Cida foi junto comigo. O médico disse que eu estava com 2 costelas rachadas, corte no lábio que precisou de 3 pontos,
hematomas pelo corpo todo. Passei a noite lá, tomando soro, com dor em todo lugar. Na segunda-feira de manhã, voltei para casa. As crianças estavam assustadas. Não sabiam direito o que tinha acontecido. Marquinhos me olhava com uma mistura de pena e raiva, como se fosse culpa minha ter apanhado. Lilian não saía do quarto, não queria nem me ver. Na terça-feira, Durval foi solto pagando fiança. Quando ele chegou em casa, no meio da tarde, eu estava na cozinha tentando fazer o almoço, mesmo com as costelas doendo. Ele entrou sem falar nada, se sentou na mesa, esperou eu servir a comida, comeu em silêncio, mas eu sentia o ódio saindo de todos os poros dele. Quando terminou, empurrou o prato e falou, com aquela voz baixa e ameaçadora: "Agora todo mundo na rua sabe que minha mulher me fez de palhaço. Todo mundo sabe que você me humilhou, que por sua causa eu fui preso que nem bandido. Você acha que eu vou esquecer isso?" Eu não respondi nada, só baixei a cabeça e comecei a recolher os pratos. "Pode tirar da cabeça essa história de igreja. Se eu descobrir que você pisou o pé lá de novo, você vai ver o que é surra de verdade. E da próxima vez não vai ter polícia que aguente." Passei os próximos dias andando na ponta dos pés, fazendo tudo para não provocar a raiva dele. Mas a raiva já estava lá, enraizada, crescendo. Durval não conseguia emprego porque todo mundo na região sabia que ele tinha sido preso por bater na mulher. A ficha de antecedentes criminais dele estava suja agora. Ele bebia mais, falava sozinho, resmungava o tempo todo sobre como a vida dele tinha virado um inferno por culpa da igreja, por culpa minha. Dizia que ia arranjar um jeito de me fazer pagar por toda aquela humilhação. Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Sentia no ar, na forma como ele me olhava, no jeito como apertava os punhos quando ninguém estava vendo. Mas nunca imaginei que seria tão rápido, nem que seria tão definitivo. Exatamente uma semana depois de me dar aquela surra por causa da igreja, Durval ia descobrir que existem consequências na vida que nem ele, com toda a sua força e toda a sua violência, consegue controlar. Os dias que se seguiram depois que Durval saiu da prisão foram os piores da minha vida. Ele estava revoltado, humilhado, e descontava tudo em mim e nas crianças. Qualquer coisa servia de motivo para ele explodir. A comida estava sem sal. Eu demorei para passar a roupa dele. Marquinhos chegou 5 minutos atrasado da escola. Mas o pior de tudo era que ele não conseguia mais arrumar trabalho. A notícia de que tinha sido preso por bater na mulher se espalhou pelos canteiros de obra da região todinha. Os mestres de obra não queriam um homem fichado por violência doméstica trabalhando com eles. Durval voltava todo dia mais nervoso, mais revoltado, culpando todo mundo menos ele mesmo. "É culpa sua", ele dizia toda noite, apontando o dedo na minha cara. "Por sua causa eu perdi meu nome, perdi meu trabalho, perdi o respeito dos homens. Agora todo mundo me olha como se eu fosse um criminoso." Eu tentava explicar que não tinha sido culpa minha, que ele que tinha me batido na frente de todo mundo, mas isso só piorava as coisas. Ele gritava que eu estava virando a cara dele, que mulher decente não responde para o marido. Na quinta-feira daquela semana, apareceu um cobrador na nossa porta. Era um homem baixinho, de bigode, mas com jeito de quem não estava brincando. Disse que Durval devia 3.000 cruzados para um agiota da cidade, dinheiro que tinha pego emprestado meses atrás para tentar abrir um negócio de construção que nunca deu certo. "Seu marido tem até domingo para aparecer com o dinheiro, dona. Se não aparecer, vamos ter que tomar as providências necessárias." Quando Durval chegou em casa à noite e soube do recado, ficou que nem um doido. Quebrou 2 pratos na cozinha, chutou a cadeira, gritou que ia matar o agiota e toda a família dele. Mas por baixo da raiva, eu via o desespero. Ele estava com medo de verdade. No sábado de manhã, apareceu em casa um homem que eu nunca tinha visto. Era magro, alto, usava uma camisa social meio amarelada e tinha um jeito de quem conhecia Durval de algum lugar. Ficaram conversando na sala por quase 1 hora, e quando o homem saiu, Durval veio me falar na cozinha. "Arranjei um trabalho para amanhã. É domingo, mas preciso do dinheiro urgente. Vou trabalhar numa obra no bairro do Catolé, um prédio que estão construindo lá." Achei estranho porque obra não funciona no domingo, mas não falei nada. Durval estava tão nervoso que qualquer palavra podia virar motivo de briga. No domingo de manhã, ele acordou cedo, tomou banho, vestiu a roupa de trabalho. Antes de sair, me olhou de um jeito diferente, como se fosse falar alguma coisa importante.
Mas no final só disse que voltaria no fim do dia com o dinheiro para pagar o agiota. Se esse homem vier aqui enquanto eu estiver fora, você fala que eu já arranjei o dinheiro e vou pagar amanhã mesmo. Eu prometi que falaria, e ele saiu. Era umas 7 da manhã de um domingo nublado de agosto. Passei o dia inquieta, sem conseguir fazer nada direito. Marquinhos saiu para jogar bola com os amigos. Lilian ficou no quarto ouvindo rádio. Eu limpei a casa 3 vezes. Lavei roupa que já estava limpa. Fiz comida para a semana toda. Qualquer coisa para ocupar a cabeça e não ficar pensando no que podia dar errado. Por volta das 3 da tarde, escutei uma ambulância passando na rua, com a sirene ligada. Meu coração apertou sem eu saber por quê. Fui até a janela da frente, mas a ambulância já tinha passado, indo na direção do centro da cidade. Às 5 da tarde, começou a chover. Uma chuva fina de inverno, daquelas que deixa tudo com cheiro de terra molhada. Eu estava na cozinha fazendo café quando escutei alguém batendo na porta. Pensei que fosse Durval que tinha esquecido a chave, mas quando abri, era um rapaz jovem que eu nunca tinha visto. A senhora é a esposa do Durval da Silva? Meu coração disparou. Sou sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Senhora, seu marido sofreu um acidente na obra onde estava trabalhando. Ele caiu do andaime e foi levado para o hospital. A senhora precisa ir lá urgente. As pernas ficaram bambas. A vista escureceu. O rapaz me segurou pelo braço para eu não cair. Como ele está? Está muito machucado? Não sei dizer não, senhora. Só sei que foi coisa séria. A senhora tem como chegar lá? Cida tinha ouvido a conversa do quintal dela e apareceu na hora. Eu levo ela, meu filho. Qual hospital que levaram ele? No caminho para o hospital, dentro da Kombi de um vizinho que se ofereceu para nos levar, eu ficava rezando baixinho, pedindo para Deus não deixar acontecer nada grave. Por mais que Durval fosse violento, por mais que me fizesse sofrer, eu não queria que ele morresse. Era o pai dos meus filhos. Era meu marido há mais de 15 anos. Chegamos no hospital e tivemos que esperar quase 2 horas para conseguir falar com um médico. Quando ele apareceu, um homem jovem de jaleco branco, vi no rosto dele que as notícias não eram boas. Senhora, preciso ser direto com a senhora. Seu marido sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. Ele bateu as costas numa viga de ferro e teve uma lesão grave na medula espinhal. Eu não entendi direito o que aquilo significava. Doutor, ele vai ficar bom? Vai poder trabalhar de novo? O médico respirou fundo antes de responder. Senhora, a lesão foi muito extensa. Seu marido não vai mais conseguir andar. A paralisia da cintura para baixo é permanente. Ele vai precisar de cuidados especiais pelo resto da vida. O mundo desabou na minha cabeça. Durval paralítico? O homem que usava a força física para dominar todo mundo, que me batia com aqueles punhos enormes, que ameaçava quebrar a cara de qualquer um que olhasse torto para ele. Aquele homem agora não ia mais conseguir nem ir ao banheiro sozinho. A senhora pode vê-lo agora, mas ele ainda está sob efeito da anestesia. Vai demorar algumas horas para ele acordar completamente. Entramos no quarto, e quando vi Durval deitado naquela cama de hospital, com tubos e fios ligados nele, senti uma mistura de dó, medo e uma coisa estranha que demorei para entender que era alívio. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava perto dele sem sentir medo de apanhar. Quando ele acordou, no meio da noite, e o médico explicou o que tinha acontecido, vi um desespero nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era violência. Era pânico mesmo, terror de uma criança perdida. Não é possível, ele repetia, tentando mexer as pernas e não conseguindo. Não é possível. Eu preciso trabalhar. Eu tenho família para sustentar. Eu preciso andar. Fiquei ali do lado da cama, segurando a mão dele, tentando consolá-lo. Era irônico demais. Uma semana antes ele tinha me espancado por eu ter ido à igreja. Agora eu era a única pessoa no mundo que ele tinha para cuidar dele. Nos dias seguintes, enquanto ele ficava internado, eu ia ao hospital de manhã e de tarde. Os médicos explicaram tudo o que ia mudar na nossa vida. Cadeira de rodas, fraldas, banhos na cama, fisioterapia. Ia ser como cuidar de uma criança grande, só que uma criança revoltada e amargurada. 3 semanas depois, quando trouxeram Durval para casa numa cadeira de rodas emprestada do hospital, nossa vida virou de cabeça para baixo completamente. A casa não estava preparada. Tinha degrau na entrada.
O banheiro era pequeno demais, não dava para a cadeira passar. Mas o pior de tudo era a raiva dele. Durval gritava comigo toda hora, me xingava, jogava coisas quando não gostava de alguma coisa. Dizia que era culpa minha ele estar naquele estado, que se eu não tivesse ido na igreja, ele não teria sido preso, não teria perdido o trabalho, não teria precisado aceitar aquele serviço perigoso. Você me matou, ele falava toda noite. Você acabou com minha vida. Agora está feliz? Agora seu marido virou um inútil que não serve nem para limpar o próprio traseiro. Eu cuidava dele em silêncio, dava banho, trocava fralda, levantava ele da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Marquinhos e Lilian não aguentavam ficar perto do pai. A revolta dele era tanta que deixava todo mundo com os nervos em frangalhos. 3 meses depois do acidente, numa madrugada fria de novembro, acordei com um barulho estranho vindo do quarto dele. Levantei para ver o que era e encontrei Durval chorando. Não era choro de dor física, era um choro de desespero, de quem perdeu tudo na vida e não sabia mais o que fazer. Pela primeira vez desde o acidente, senti pena dele de verdade. Não pena misturada com medo, como sentia antes. Pena pura, do tipo que a gente sente por qualquer criatura sofrendo. Foi naquela madrugada, vendo aquele homem que um dia foi tão forte chorando como uma criança perdida, que eu entendi uma coisa. Às vezes Deus precisa quebrar por fora para consertar por dentro. Mas eu ainda não sabia que a verdadeira transformação ainda estava por vir. Depois daquela noite que encontrei Durval chorando, alguma coisa mudou entre nós. Não foi da noite para o dia, não foi milagre instantâneo como algumas pessoas gostam de contar. Foi uma mudança lenta, quase imperceptível, como quando a gente não percebe que o sol está nascendo até a claridade tomar conta do céu. Durval parou de me xingar tanto. Ainda reclamava de tudo, ainda descontava a revolta em mim e nas crianças. Mas era diferente. Às vezes eu pegava ele me olhando com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era raiva, não era desprezo. Era como se ele estivesse tentando entender alguma coisa. Os meses foram passando, e nossa rotina foi se ajeitando como dava. De manhã eu levantava cedo, dava banho nele, vestia ele, colocava na cadeira de rodas. Fazia café, dava comida na boca dele porque no começo ele não conseguia nem segurar direito a colher. As mãos tinham perdido parte da força, e ele ficava nervoso toda vez que derrubava alguma coisa. Marquinhos e Lilian se acostumaram com a situação nova, mas cada um do seu jeito. Marquinhos ficou mais revoltado ainda. Começou a matar a aula. Chegava em casa com cheiro de cigarro. Lilian se fechou ainda mais no mundo dela. Passava horas no quarto escrevendo no diário ou ouvindo as músicas da Xuxa no radinho. Dona Geralda, mãe de Durval, veio de Patos para ajudar a cuidar do filho. Era uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, que falava pouco, mas observava tudo. No começo ela me culpou pelo estado do filho. Dizia que se eu fosse uma esposa melhor, ele não teria precisado se meter em trabalho perigoso. Mas aos poucos, vendo como eu cuidava de Durval sem reclamar, mesmo depois de tudo que ele tinha me feito, Dona Geralda começou a me olhar diferente. Uma tarde, enquanto preparávamos o almoço na cozinha, ela disse uma coisa que me marcou muito. Eunice, eu criei meu menino errado. Deixei o pai bater nele quando era criança. Deixei ele crescer achando que homem resolve tudo na força. Se eu tivesse ensinado ele a ser diferente, talvez nada disso tivesse acontecido. Era a primeira vez que alguém da família de Durval admitia que ele estava errado no que fazia comigo. Senti um alívio no coração que não sabia explicar. Foram 6 meses assim, numa rotina pesada, mas suportável. Eu cuidava dele durante o dia, trabalhava como diarista 2 vezes por semana para trazer algum dinheiro para casa, e à noite caía na cama exausta. Não tinha tempo para pensar em igreja, em Deus, em nada que não fosse sobreviver um dia de cada vez. Foi numa noite de março de 1988 que aconteceu o impensável. Eu estava na cozinha lavando louça depois do jantar quando Durval me chamou do quarto. Pensei que estava precisando de alguma coisa, que queria trocar de posição na cama ou ir ao banheiro. Mas quando cheguei lá, ele estava diferente. Não estava com cara de bravo, não estava reclamando de dor. Estava quieto, meio envergonhado, mexendo com os dedos no lençol. Eunice, senta aqui do lado da cama. Quero conversar uma coisa contigo.
Sentei na beirada da cama, com o coração apertado. Toda vez que Durval queria conversar comigo, era para reclamar de alguma coisa, para me culpar por algum problema. Fico pensando muito aqui, deitado nessa cama. Não tenho mais nada para fazer mesmo. Só pensar. Ele parou, respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para falar. Fico pensando em tudo que eu fiz contigo, com as crianças. Fico pensando se não foi castigo de Deus. Meu coração disparou. Era a primeira vez que ouvia Durval falar de Deus sem ser para xingar. Lembro daquela noite que eu te bati por causa da igreja. Lembro de você caída no chão, toda machucada, e eu continuando a bater. E agora olho para mim. Não consigo nem me limpar sozinho. Ele parou de novo. Engoliu seco. Você acha que foi castigo? Não sabia o que responder. Parte de mim achava que sim, que era justiça divina. Mas outra parte, a parte que tinha aprendido sobre perdão na igreja, sabia que Deus não era assim, que ele não castigava para se vingar. Durval, acho que Deus não castiga ninguém. Acho que às vezes as coisas acontecem para ensinar alguma coisa, para mudar o coração da gente. Ele ficou em silêncio por um tempo, que pareceu uma eternidade. Quando voltou a falar, a voz saiu baixinha, quase um sussurro. Eunice, Você acha que se eu fosse naquela igreja sua, eles iam aceitar um homem que nem eu? Um homem que bateu na própria mulher, que foi preso, que agora está aleijado? Meu mundo parou. Durval pedindo para ir na igreja? O mesmo homem que tinha me espancado por isso 8 meses atrás? Durval, você tem certeza do que está falando? Você sempre disse que igreja era coisa de gente à toa. Eu sei o que eu disse. Mas agora estou aqui, dependendo de você para tudo. Vendo você cuidar de mim depois de tudo que eu fiz. E fico pensando, de onde vem tanta força? De onde vem tanta paciência? Porque uma mulher normal já tinha me abandonado há muito tempo. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Estava vendo pela primeira vez em 15 anos de casamento um Durval humilde, um Durval que reconhecia que estava errado. Se você quiser ir, eu te levo, falei baixinho. Mas tem que ser porque você realmente quer, não por pressão minha. Quero sim. Quero pelo menos conhecer esse Deus que fez você virar uma pessoa tão diferente do que você era. Na semana seguinte, conversei com o pastor Isaías sobre a situação. Ele ficou surpreso, mas não negativo. Disse que a igreja estava aberta para qualquer pessoa que quisesse conhecer a palavra de Deus, mas que eu precisava estar preparada para as reações da congregação. Irmã Eunice, o povo ainda lembra do que aconteceu com a senhora. Vai ter gente que vai ficar desconfiado. Vai achar que ele está fingindo. A senhora tem certeza que quer passar por isso? Eu disse que sim, que sentia no coração que Deus estava trabalhando na vida de Durval, que eu precisava dar essa oportunidade para ele. No domingo seguinte, depois de muito pensar e orar, decidi levar Durval para a igreja. Pedi para Marquinhos me ajudar a colocar ele na cadeira de rodas e empurrar até lá. O menino fez cara feia, reclamou que não queria ir, mas no fim me ajudou. Quando chegamos na porta da igreja, o silêncio foi total. Todo mundo parou de conversar, parou de se mexer, ficou olhando para nós como se tivesse visto um fantasma. Durval na cadeira de rodas, eu empurrando ele. Marquinhos do lado com cara de poucos amigos. Pastor Isaías veio nos receber na porta. Cumprimentou Durval com educação, mas com certa reserva. Algumas pessoas sussurravam entre si, outras desviavam o olhar. Irmã Elza veio me abraçar e disse baixinho no meu ouvido: que Deus abençoe sua coragem, minha filha. Durante o culto todo, senti os olhares curiosos e desconfiados em cima da gente. Durval ficou quieto, prestando atenção na pregação, mas eu via que estava desconfortável com toda aquela atenção. Quando saímos de lá, ele não falou nada no caminho de volta. Só quando chegamos em casa e eu estava colocando ele na cama que ele disse: quero voltar domingo que vem. E foi assim que começou a segunda parte da nossa história. A parte em que eu descobri que Deus realmente pode transformar qualquer coração, por mais duro que ele seja. Mas também foi assim que começaram os maiores desafios da minha fé, porque nem todo mundo acreditava que a mudança de Durval era de verdade. Durval começou a ir na igreja todo domingo, sempre na cadeira de rodas, sempre comigo empurrando ele. A congregação se acostumou com nossa presença, mas demorou muito para aceitar realmente. Algumas pessoas eram carinhosas,
Outras fingiam que não viam a gente, e tinha umas que sussurravam quando passávamos. Irmã Joana, que cuidava da cantina da igreja, me chamou numa terça-feira para conversar. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos sempre presos num coque, jeito prático de quem não tinha tempo para rodeios. Irmã Eunice, preciso de alguém para me ajudar na cantina aos domingos. Sei que sua situação em casa está difícil, mas pensei que talvez a senhora quisesse colaborar com a obra do Senhor. Meu coração saltou de alegria. Fazia tanto tempo que eu não me sentia útil para alguma coisa além de cuidar de gente. Fazia tanto tempo que eu não tinha um lugar que fosse só meu, onde pudesse usar as mãos para servir por amor, não por obrigação. Claro que quero, irmã Joana. Mas e o Durval? Não posso deixar ele sozinho na igreja. A gente dá um jeito. Irmão Joaquim pode ficar de olho nele durante o culto. E a senhora trabalha na cozinha. O que acha? Aceitei na mesma hora. No domingo seguinte, pela primeira vez em mais de um ano, tive algo para fazer que não fosse cuidar de casa ou de gente doente. Na cozinha da igreja, preparando café e lanche para depois do culto, senti uma paz que tinha esquecido que existia. Descobri que tinha jeito para organizar as coisas, para coordenar o trabalho das outras irmãs. Irmã Joana percebeu e começou a me dar mais responsabilidades. Em poucas semanas eu estava cuidando de toda a organização da cantina, decidindo o que comprar, como fazer, quanto cobrar. A senhora tem dom para liderança, ela me disse um domingo. Deus está usando a senhora aqui de uma forma especial. Era estranho ouvir isso. Eu que sempre me achei burra, incapaz, sem valor para nada. De repente descobria que sabia fazer coisas, que as pessoas respeitavam minha opinião, que eu podia ser importante em algum lugar. Durval notou a mudança em mim. Eu voltava da igreja mais animada, mais falante. Contava para ele sobre o trabalho na cantina, sobre as pessoas que tinha conhecido, sobre os planos que estávamos fazendo para melhorar as coisas. Você está diferente, ele disse uma noite, enquanto eu ajudava ele a se deitar. Está mais... não sei, mais você mesma. Não sabia direito o que ele queria dizer, mas entendia o sentimento. Pela primeira vez em anos, eu estava sendo Eunice. Não só a mulher de Durval, não só a mãe de Marquinhos e Lilian. Era eu mesma, com meus próprios sonhos, minhas próprias capacidades. Mas nem tudo eram flores. Durval continuava frequentando a igreja, mas sua atitude lá deixava todo mundo desconfortável. Ele fazia perguntas céticas durante os estudos bíblicos, reclamava quando as crianças faziam barulho, suspirava alto quando as orações eram muito longas. Por que esse pessoal demora tanto para orar? Ele perguntava no caminho de volta para casa. Deus não é surdo, não. Precisa repetir a mesma coisa 100 vezes. Eu explicava que oração não era só pedir coisas para Deus, era conversar com Ele, desabafar, agradecer. Mas via que ele ainda não entendia direito o que era vida espiritual. Pastor Isaías me chamou para uma conversa particular depois de uns 3 meses que Durval estava frequentando. Irmã Eunice, preciso falar uma coisa delicada com a senhora. Estou preocupado com a situação do seu marido. Meu coração apertou. Pensei que ele ia pedir para Durval parar de ir na igreja. Não é que ele não seja bem-vindo aqui. Todo mundo é bem-vindo na casa de Deus. Mas estou vendo que ele ainda não entendeu o que é conversão verdadeira. Ainda não houve arrependimento genuíno. Ainda não houve transformação do coração. Mas, pastor, ele está vindo. Está ouvindo a palavra. Está tentando entender. Irmã, sei que a senhora quer ver o marido convertido. Qualquer esposa cristã quer isso. Mas preciso alertar sobre os perigos de uma falsa conversão. Às vezes a pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade está só seguindo rituais por conveniência ou manipulação. As palavras do pastor me deixaram inquieta. Será que Durval estava fingindo interesse pela igreja só para me manipular? Será que estava tentando ganhar simpatia das pessoas para que esquecessem o que ele tinha feito comigo? Naquela semana, prestei mais atenção no comportamento dele. Era verdade que Durval não demonstrava sinais claros de arrependimento genuíno. Não pedia perdão pelas coisas que tinha feito. Não falava sobre mudanças que queria fazer na vida. Ia na igreja como quem vai no médico, porque precisava, não porque queria. Marquinhos, que na época estava com 14 anos, também notou essa situação e não fez questão de esconder o que pensava. Mãe, o senhor acha mesmo que papai mudou?
porque comigo ele continua sendo o mesmo grosseiro de sempre. Ontem mesmo me gritou porque deixei o chinelo fora do lugar. Era verdade. Era. Em casa, Durval continuava reclamando de tudo, tratando mal as crianças, me cobrando por qualquer coisa que não estava do jeito que ele queria. A única diferença é que agora ele não podia mais me bater, não podia mais usar a violência física. Dona Geralda, que morava com a gente para ajudar a cuidar dele, também fez um comentário que me preocupou. Eunice, meu filho sempre foi esperto para conseguir o que quer. Quando era menino, fingia que estava doente para não ir na escola. Fingia que gostava da comida que não gostava para agradar as visitas. Não estou dizendo que é o caso, mas... Ela não terminou a frase, mas entendi o recado. Uma tarde, enquanto trabalhava na cantina da igreja organizando as compras da semana, irmã Elsa veio conversar comigo. Minha filha, posso falar uma coisa sem a senhora se ofender? Pode sim, irmã Elsa. A senhora sempre me deu bons conselhos. Estou vendo que a senhora está se preocupando demais com a conversão do seu marido e se esquecendo da sua própria caminhada com Deus. Lembra quando a senhora chegou aqui? Estava sedenta da palavra, chorando de emoção nos cultos, crescendo na fé todos os dias. Era verdade. Nos últimos meses, minha atenção estava toda voltada para analisar se Durval estava sendo sincero ou não, se estava realmente mudando ou só fingindo. Tinha parado de me preocupar com meu próprio crescimento espiritual. Irmã Elsa, estou confusa. Não sei mais se devo continuar trazendo ele ou se devo esperar ele ter uma experiência genuína com Deus. Minha filha, conversão não é responsabilidade nossa. É obra do Espírito Santo. Nossa parte é orar, plantar semente, dar exemplo. O resto é com Deus. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei uma cena que me deixou ainda mais confusa. Durval estava na sala, na cadeira de rodas, com uma Bíblia no colo. Era a mesma Bíblia que eu costumava esconder atrás do botijão, a que ele tinha rasgado na noite que me bateu. Cida tinha me dado outra depois, e eu a deixava na mesa da sala mesmo, já que agora não precisava mais esconder. — O que você está fazendo? Perguntei surpresa, tentando entender essas coisas que o pastor fala. Mas é difícil. Não consigo entender direito essas palavras antigas. Pela primeira vez, vi Durval fazendo um esforço real para entender a Bíblia. Não estava lendo por obrigação. Não estava tentando impressionar ninguém. Estava sozinho, na sala, lutando com palavras difíceis porque queria realmente entender. Talvez o pastor estivesse certo sobre ele não ter se convertido ainda. Talvez Dona Geralda estivesse certa sobre ele ser manipulador. Mas naquele momento, vendo aquele homem duro tentando decifrar versículos bíblicos, senti que alguma coisa estava acontecendo no coração dele. Alguma coisa que nem ele mesmo entendia direito ainda. E foi naquela noite que comecei a entender que transformação verdadeira não acontece da noite para o dia. Não é como o filme de cinema, onde o vilão vira santo num piscar de olhos. É um processo longo, doloroso, cheio de idas e vindas. Mas eu ainda não sabia que o processo de Durval estava apenas começando, e que o verdadeiro teste da sinceridade dele viria através de uma crise que ia abalar nossa família até os alicerces. Estava na cozinha da igreja numa terça-feira, conferindo o estoque de açúcar para o lanche de domingo, quando irmã Joana chegou com cara preocupada. — Irmã Eunice, preciso conversar uma coisa com a senhora. É sobre a situação da sua casa. Meu coração apertou. Sabia que nossa situação financeira estava apertada, mas não imaginava que outras pessoas estavam sabendo dos nossos problemas. Irmão Sebastião, que trabalha no cartório, me contou que sua casa vai ser executada por dívida. É verdade isso? Senti o mundo desabar. Durval não tinha me contado que a situação estava tão grave assim. Sabia que ele devia dinheiro para o agiota. Sabia que as contas estavam atrasadas. Mas a execução da casa era coisa séria demais. Cheguei em casa naquela tarde com o coração pesado. Encontrei Durval na sala, mexendo nos papéis que sempre guardava numa caixa de sapato. Quando me viu, tentou esconder os documentos, mas eu já tinha percebido que era coisa séria. — Durval, preciso saber a verdade sobre nossa situação. Soube hoje que a casa pode ser tomada por dívida. Ele suspirou fundo. Passou a mão no cabelo de um jeito cansado. — Eunice, não queria te preocupar com isso. Já basta você ter que cuidar de mim todo dia. Não queria jogar mais esse problema nas suas costas. Então é verdade? Vamos perder a casa? O agiota que eu devia conseguiu um despachante para transformar a dívida em execução judicial.
Como a casa estava no meu nome como garantia, eles podem tomar ela para cobrir o que eu devo. Senti as pernas ficarem bambas. Perder a casa significava não ter para onde ir. Significava ficar na rua com 2 crianças e um marido paralítico. Quanto é a dívida total? Com juros e custas do processo, chegou em 12 mil cruzados. É dinheiro que a gente nunca vai conseguir juntar. 12 mil cruzados era uma fortuna para nós. Era mais do que eu ganhava em 2 anos trabalhando como diarista. Naquela noite não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando onde a gente ia morar. Como ia fazer com Durval na cadeira de rodas? Se existia algum lugar que pudesse receber nossa família inteira. Na quinta-feira, o oficial de justiça bateu na nossa porta. Era um homem magro, de óculos, que falava com voz cansada como se fizesse aquilo todo dia. Venho cumprir mandado de desapropriação por dívida não paga. Os senhores têm 30 dias para desocupar o imóvel. 30 dias. 1 mês para resolver uma vida inteira de problemas. Marquinhos, que agora estava com 15 anos, ouviu a conversa e explodiu. Mãe, a gente vai ficar na rua? Onde vamos morar? Como vai ser com o papai na cadeira de rodas? Não sabia o que responder. Pela primeira vez na vida, não tinha nenhuma resposta, nenhum plano, nenhuma solução. Foi irmã Elza que nos deu a primeira luz no fim do túnel. Quando soube da situação na igreja, veio me procurar. Minha filha, sei que a situação está difícil, mas Deus sempre dá uma saída. Dona Geralda não tem um cantinho na casa dela onde vocês possam ficar temporariamente? Dona Geralda tinha uma casa pequena em Patos, a 2 horas de Campina Grande. Era uma casinha de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Apertada para uma pessoa só, quanto mais para uma família de 5. Conversei com ela sobre a possibilidade, e ela aceitou receber a gente, mas deixou claro que seria sacrifício para todo mundo. Eunice, minha casa é pequena, não tem condições adequadas para o Durval. Vai ser difícil para todos nós, mas família é família. Vamos dar um jeito. Na última semana antes da despejo, começamos a embalar nossas coisas. Era impressionante como 15 anos de vida cabiam em tão poucas caixas. Roupas, alguns móveis velhos, panelas amassadas, fotografias dos tempos melhores. O pior foi ver Durval observando tudo aquilo da cadeira de rodas, sem poder ajudar, se sentindo culpado por ter causado aquela situação toda. Eunice, desculpa por ter feito vocês passarem por isso. Se eu não fosse um bêbado irresponsável, se não tivesse me metido com a agiota, vocês não estavam sofrendo assim. Era a primeira vez que ouvia Durval pedindo desculpas de verdade, reconhecendo que tinha responsabilidade no que estava acontecendo com a família. A mudança foi um pesadelo. Durval teve que ser carregado no colo para subir a escada da casa de Dona Geralda, porque a cadeira de rodas não passava. Marquinhos e Lilian tiveram que dividir o quarto pequeno dos fundos. E eu arrumei um colchão na sala para dormir perto de Durval, que ficou no quarto da frente. A casa ficou apertada que não dava nem para respirar direito. Dona Geralda, que sempre foi mulher de poucas palavras, ficou ainda mais calada, mas eu percebia o estresse nos olhos dela. Não era fácil para uma senhora de 55 anos ter que dividir o espaço com um genro paralítico, nora nervosa e 2 netos adolescentes revoltados. O pior era Durval. O homem que já estava revoltado por estar paralítico, agora estava humilhado por ter perdido até a casa. Descontava a frustração em todo mundo, reclamava de tudo, fazia cara feia para qualquer coisa. Essa casa é muito pequena, ele resmungava. Não tem privacidade, não tem espaço, não tem nada. Durval, sua mãe está fazendo um favor para nós. Se não fosse por ela, estávamos na rua. Eu sei, mas isso não faz a situação ficar menos ruim. Marquinhos também estava sofrendo com a mudança. Teve que sair da escola de Campina Grande, deixar os amigos, se adaptar numa cidade onde não conhecia ninguém. Ficou ainda mais rebelde, ainda mais revoltado com a vida. Lilian, que sempre foi mais reservada, se fechou completamente. Passava o dia inteiro trancada no quartinho pequeno que dividia com o irmão. Só saía para comer e ir ao banheiro. Eu tentava manter todo mundo unido, mas estava no meu limite também. Trabalhava como diarista em Patos. Ganhava menos do que ganhava em Campina Grande. E ainda tinha que cuidar de Durval. Ajudar Dona Geralda com as despesas da casa.
e aguentar o clima pesado que tinha se instalado entre nós. Foi nessa época, 2 meses depois da mudança, que descobri que Lilian estava namorando escondido. O menino se chamava Joelson, tinha 18 anos, era filho de uma família meio desajustada da cidade. Descobri porque uma vizinha me contou que viu os dois se encontrando no final da tarde, perto da praça. Quando conversei com Lilian sobre isso, ela explodiu. Mãe, eu tenho 16 anos. Posso namorar sim. Não vou ficar trancada nessa casa pequena e fedorenta para sempre. Lilian, não é questão de idade, é questão de responsabilidade. Você conhece esse menino há quanto tempo? Sabe que tipo de família ele tem? Que tipo de pessoa ele é? Sei sim. Ele é carinhoso comigo. Me trata bem. Me faz esquecer todos os problemas que a gente tem. É isso que importa. Tentei conversar com ela sobre os riscos de se envolver com alguém só por carência, sobre como é fácil confundir carinho com amor quando a gente está sofrendo. Mas ela não quis ouvir. Saía de casa toda tarde, voltava de noite, e eu não tinha como controlar porque estava sempre cuidando de Durval ou trabalhando. Foi numa tarde de novembro, 3 meses depois da mudança, que minha vida virou de cabeça para baixo de novo. Lilian chegou em casa chorando, se jogou na cama e não quis falar com ninguém. Insisti tanto que ela acabou contando. Mãe, estou grávida. E o Joelson disse que não é filho dele, que eu devia ter me cuidado melhor, que ele não vai assumir nenhuma responsabilidade. Senti o mundo desabar mais uma vez. Minha filha de 16 anos grávida, abandonada pelo namorado, numa situação familiar já tão complicada. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, me tranquei no banheiro e chorei como não chorava há anos. Chorei de desespero, de cansaço, de não saber mais o que fazer. Parecia que toda vez que a situação melhorava um pouquinho, aparecia um problema novo para me derrubar. Foi nesse momento de desespero total que senti uma presença diferente no banheiro pequeno da casa de Dona Geralda. Não era uma voz, não era uma visão. Era uma sensação de paz no meio da tempestade. Uma certeza de que eu não estava sozinha naquela luta. E foi aí que entendi pela primeira vez o que irmã Elza sempre falava sobre Deus estar mais perto quando a gente está mais precisando. Porque foi justamente quando tudo parecia perdido que a verdadeira transformação da minha família começou. Naquela noite, depois de chorar no banheiro até não ter mais lágrimas, voltei para a sala onde estava o colchão que servia de minha cama. Durval estava acordado, me esperando. A luz da rua entrava pela janela pequena e iluminava metade do rosto dele. Eunice, preciso falar uma coisa contigo. Uma coisa que deveria ter falado há muito tempo. Meu coração, que já estava em frangalhos por causa da gravidez da Lilian, apertou ainda mais. Pela voz dele, sabia que não eram boas notícias. O que é, Durval? Hoje já tive problema suficiente para o ano inteiro. É justamente por isso que preciso falar. Vendo você sofrer tanto, vendo nossa família passando por tanta dificuldade, não consigo mais carregar esse peso sozinho. Ele parou, respirou fundo, como quem está juntando coragem para pular de um penhasco. Eunice, eu te traí. Há uns 4 anos atrás, tive um caso com uma mulher que trabalhava numa obra comigo. Durou quase 6 meses. As palavras dele caíram no meu coração como pedras numa vidraça. Cada palavra quebrando um pedaço da pouca confiança que ainda restava entre nós. Como é que é? Minha voz saiu num sussurro, porque não tinha força nem para gritar. O nome dela era Rosângela. Era casada também, mas o marido viajava muito a trabalho. A gente se encontrava na casa dela quando ele estava fora. Terminou quando a obra acabou, e eu fui trabalhar em outro lugar. Senti uma dor no peito, que era diferente de todas as outras dores que já tinha sentido na vida. Não era dor de pancada, não era dor de fome, não era dor de cansaço. Era a dor de saber que tudo em que eu acreditava era mentira. Por que está me contando isso agora? Por que não levou esse segredo para o túmulo? Por que não aguento mais mentir? Porque toda vez que vejo você cuidando de mim, fazendo sacrifício por essa família, lembro do que fiz e me sinto um verme. Porque se vou mesmo me converter, como o pastor fala, preciso limpar minha consciência de tudo. Levantei do colchão e fui para a cozinha. Precisava de um copo d'água, precisava de ar, precisava de alguma coisa que me fizesse entender o que estava acontecendo comigo. Durval veio atrás,
empurrando a cadeira de rodas devagar para não fazer barulho e acordar Dona Geralda. Eunice, sei que você está com raiva. Sei que tem todo o direito de estar, mas precisava tirar isso do peito. Tirar do peito? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Você acha que isso é confissão religiosa? Acha que é só falar que está arrependido e pronto? Está tudo perdoado? Não acho não. Sei que é mais complicado que isso. Durval, você me batia, me humilhava, me tratava como empregada e ainda por cima me traía pelas costas? Que tipo de homem faz isso com a própria família? Ele baixou a cabeça, ficou mexendo com os dedos na roda da cadeira. O tipo de homem que eu era. O tipo de homem que nunca soube o que era amor de verdade, o que era responsabilidade, o que era caráter. Voltei para a sala, deitei no colchão, virei de costas para ele. Queria que ele saísse dali. Queria ficar sozinha com minha dor. Queria poder gritar sem acordar todo mundo. Nos dias seguintes, mal conseguia olhar na cara dele. Toda vez que ele me pedia alguma coisa, toda vez que precisava dar banho nele, trocar a roupa dele, sentia nojo, sentia raiva, sentia vontade de sair daquela casa e nunca mais voltar. Marquinhos percebeu que alguma coisa estava diferente. Mãe, a senhora está estranha. Aconteceu alguma coisa com o papai? Não sabia o que responder. Como é que eu ia explicar para um menino de 15 anos que o pai, além de tudo que já tinha feito, ainda tinha traído a mãe? Lilian também notou, mas ela estava muito preocupada com a própria situação para se importar muito com os problemas dos outros. A barriga dela estava começando a aparecer, e a gente ia ter que contar para Dona Geralda sobre a gravidez em breve. Foi Cida que percebeu que eu estava precisando de ajuda. Ela tinha ido me visitar em Patos num domingo à tarde, e na hora que chegou, viu que eu estava diferente. Eunice, o que está acontecendo? Você está com uma cara que não é sua. Contei tudo para ela. A gravidez da Lilian, a confissão de Durval sobre a traição, a sensação de que não aguentava mais carregar tanto peso sozinha. Minha filha, quando é que você parou de orar? A pergunta dela me pegou de surpresa. Como assim? Nos últimos meses que conversamos, você só fala dos problemas, das dificuldades, das pessoas. Não fala mais de Deus, não fala mais de oração, não fala mais da sua fé. Parece que está tentando resolver tudo sozinha. Era verdade. Desde que saímos de Campina Grande, desde que começaram os problemas financeiros, eu tinha parado de buscar a Deus como buscava antes. Estava tão preocupada em resolver as coisas práticas da vida que tinha esquecido de cuidar da minha vida espiritual. Cida, estou cansada. Estou cansada de perdoar. Estou cansada de ser forte. Estou cansada de sempre ter que aguentar tudo calada. Por que é que eu tenho que ser santa? Por que é que eu tenho que perdoar traição também? Cida me olhou com aqueles olhos cheios de carinho e compreensão. Quem disse que você tem que ser santa? Quem disse que perdoar é fácil? Eunice, perdão não é sentimento, é decisão. E às vezes a gente tem que tomar essa decisão todo dia, várias vezes por dia. Mas como é que eu vou perdoar uma coisa dessas? Não era só violência, Cida. Era mentira, era desprezo, era fazer de mim uma idiota que não sabia de nada. Minha filha, perdão não é para beneficiar quem errou. Perdão é para libertar quem foi machucado. Enquanto você carregar essa mágoa no coração, quem vai continuar sofrendo é você, não ele. Naquela tarde, Cida ficou comigo até de noite. Conversamos, oramos, choramos juntas. Ela me lembrou de versículos que eu tinha esquecido, me lembrou de promessas de Deus que eu tinha parado de acreditar. Eunice, lembra quando você chegou naquela igreja pequenininha de Campina Grande? Lembra do que sentiu quando ouviu pela primeira vez que Deus te amava? Aquele Deus não mudou. Ele continua te amando. Continua cuidando de você, mesmo no meio de toda essa tempestade. Quando ela foi embora, fiquei na varanda da casa de Dona Geralda olhando para as estrelas. Fazia muito tempo que não parava para olhar o céu, para lembrar que existe um mundo maior que os meus problemas. Foi naquela noite que tomei uma decisão que mudou o rumo de tudo. Decidi que ia perdoar Durval, não porque ele merecia, mas porque eu merecia a paz que vem com o perdão. Decidi que ia perdoar Lilian pela gravidez fora de hora, porque ela era minha filha e estava precisando de apoio, não de julgamento. E decidi que ia voltar a confiar em Deus, mesmo sem entender por que tantas coisas ruins estavam acontecendo de uma vez. No dia seguinte, sentei na beirada da cama onde Durval dormia e falei com ele.
Durval, não vou fingir que não estou magoada. Não vou fingir que perdoar é fácil, mas decidi que vou perdoar você, pela minha própria paz, pelo bem da nossa família, e principalmente porque aprendi na igreja que Deus perdoa coisas muito piores todos os dias. Ele começou a chorar, um choro que parecia sair lá do fundo da alma. Eunice, não mereço o perdão. Não mereço você cuidar de mim depois de tudo que fiz. Ninguém merece perdão, Durval. Perdão não é sobre merecer, é sobre amor. E por mais difícil que seja admitir, ainda amo você. Não amo o que você fez, não amo suas atitudes, mas amo a pessoa que você pode se tornar. Foi a primeira vez que vi Durval chorar de arrependimento verdadeiro. Não era choro de quem estava com pena de si mesmo, era choro de quem estava enxergando pela primeira vez o tamanho do mal que tinha feito. E foi a partir daquele momento que comecei a ver mudanças reais nele. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis, mas mudanças verdadeiras, como se aquela confissão dolorosa tivesse aberto uma porta no coração dele que estava trancada há anos. 3 meses depois, numa manhã de domingo, Durval fez um pedido que ninguém esperava. Um pedido que ia causar a maior polêmica que aquela igreja pequena de Campina Grande já tinha visto. Era uma manhã de domingo de março de 1989, quase 1 ano depois da confissão sobre a traição. Eu estava arrumando Durval para irmos à igreja quando ele disse uma coisa que me deixou sem palavras. Eunice, quero me batizar. Parei de escovar o cabelo dele e olhei no espelho para ver o rosto dele refletido. Como é que é? Quero me batizar. Quero entregar minha vida para Jesus de verdade, assumir publicamente que sou pecador e que preciso da graça de Deus. Meu coração disparou. Depois de quase 2 anos frequentando a igreja, vendo Durval assistir os cultos com interesse, mas sem nunca demonstrar conversão verdadeira, aquela declaração me pegou completamente de surpresa. Durval, você tem certeza do que está falando? Batismo não é brincadeira. É compromisso sério com Deus e com a igreja. Tenho certeza, sim. Passei a madrugada inteira acordado, pensando na minha vida, no que eu fiz com você, com as crianças. Pensei em tudo que aprendi nesses meses ouvindo a palavra de Deus. E cheguei à conclusão de que não quero mais ser o homem que eu era. Ele virou a cadeira para me olhar de frente. Eunice, sei que muita gente vai desconfiar. Vai achar que estou fingindo. E entendo por quê. Depois de tudo que fiz, qualquer pessoa no lugar deles desconfiaria. Mas Deus sabe o que está acontecendo no meu coração. E você, que vive comigo todo dia, também deve saber se a mudança é verdadeira ou não. Era verdade que eu tinha notado mudanças em Durval nos últimos meses. Pequenas coisas, mas significativas. Ele tinha parado de reclamar tanto das coisas. Tinha começado a agradecer quando eu fazia algo por ele. Estava tratando melhor as crianças. Ainda não era o marido ideal, mas estava muito diferente do homem violento que tinha me espancado por causa da igreja. Você já pensou em conversar com o pastor Isaías sobre isso? Ele vai querer ter certeza de que sua decisão é sincera. É justamente isso que quero fazer. Quero conversar com ele. Quero que ele me examine. Quero provar que meu arrependimento é verdadeiro. Naquele domingo, depois do culto, ficamos para conversar com o pastor Isaías. A igreja já estava quase vazia. Só restavam algumas pessoas arrumando as cadeiras e limpando a cozinha. Pastor, meu marido tem uma coisa importante para falar com o senhor. Pastor Isaías nos olhou com aquele jeito sereno que tinha. Convidou a gente para sentar nos bancos da frente. Pode falar, irmão Durval. Pastor, quero me batizar. Sei que muita gente vai estranhar. Sei que vão achar que não é sincero. Mas Deus sabe que é. E quero fazer isso da forma certa, seguindo todos os passos que a igreja considera necessários. O pastor ficou em silêncio por uns minutos, só olhando para Durval com aquele olhar que parecia enxergar a alma da pessoa. Irmão Durval, batismo é coisa séria. Não é ritual mágico que apaga o passado da pessoa. É demonstração pública de que houve arrependimento verdadeiro, conversão genuína e compromisso de viver vida nova. É exatamente isso que eu quero, pastor. O senhor entende que muitas pessoas nesta congregação ainda lembram do que aconteceu com sua esposa? Que algumas ainda têm dúvidas sobre a sinceridade da sua mudança? Entendo, pastor. E por isso mesmo quero fazer confissão pública antes do batismo.
Quero pedir perdão na frente de todo mundo pelos meus erros, pelos meus crimes, pela dor que causei para minha família. Pastor Isaías olhou para mim. Irmã Eunice, como a pessoa que mais sofreu nas mãos dele, qual é a sua opinião sobre esse pedido? Respirei fundo antes de responder. Pastor, não posso dizer que foi fácil perdoar. Não posso dizer que não tenho mais mágoa nenhuma, mas posso dizer que vejo mudanças reais no comportamento dele. E se Deus está trabalhando na vida do Durval, quem sou eu para impedir? O pastor decidiu que ia marcar uma série de conversas com Durval, antes de tomar qualquer decisão sobre o batismo. Durante 3 semanas, eles se encontraram toda quarta-feira à noite para estudar a Bíblia, conversar sobre arrependimento, sobre nova vida em Cristo, sobre compromissos de um cristão. Enquanto isso, a notícia se espalhou pela igreja que nem fogo em mato seco. As opiniões se dividiam completamente. Tinha gente que achava que era maravilha de Deus, que estava na hora de dar oportunidade para Durval mostrar que tinha mudado. Tinha outros que achavam que era tudo encenação, que homem violento não muda de uma hora para outra. Irmã Joana, da cantina, foi uma das que mais me apoiou. Irmã Eunice, se a senhora, que foi quem mais sofreu, está disposta a dar essa chance para ele, nós também devemos estar. Afinal, não foi Jesus que disse para perdoar 70 vezes 7, mas também teve resistência forte. Irmão Osvaldo, um dos diáconos mais antigos, fez questão de falar comigo depois de um culto. Irmã Eunice, com todo respeito, acho que a senhora está sendo ingênua. Homem que bate em mulher não muda assim do nada. Pode até estar controlado agora porque está aleijado, mas e se um dia melhorar? E se voltar a ser violento? As palavras dele me machucaram, mas também me fizeram pensar. Será que eu estava sendo ingênua mesmo? Será que estava me deixando enganar por algumas mudanças superficiais? Foi irmã Elsa que me ajudou a ver a situação de forma mais clara. Minha filha, conversão verdadeira só Deus pode julgar. Nosso papel é observar os frutos. E pelos frutos que tenho visto nesses últimos meses, parece que Deus está realmente trabalhando no coração dele. Depois de 3 semanas de conversas e estudos, Pastor Isaías decidiu aceitar o pedido de batismo de Durval, mas estabeleceu condições. Irmão Durval, vou aceitar batizar o senhor, mas com algumas exigências. Primeiro, vai fazer confissão pública detalhada de todos os seus erros, principalmente os cometidos contra sua família. Segundo, vai pedir perdão específico para cada pessoa que machucou. Terceiro, vai assumir compromisso público de reparar, dentro das suas possibilidades, os danos que causou. Durval concordou com tudo sem hesitar. O domingo do batismo foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. A igreja ficou lotada. Muita gente que eu nem conhecia apareceu, curiosa para ver o homem que tinha batido na esposa por causa da igreja sendo batizado na mesma igreja. Antes da cerimônia propriamente dita, Durval fez a confissão pública. Foi difícil de ouvir, mesmo eu já sabendo de tudo. Ele contou sobre a violência doméstica, sobre a traição, sobre o alcoolismo, sobre todos os momentos em que humilhou e machucou a família. Pequei contra Deus, pequei contra minha esposa, pequei contra meus filhos, pequei contra esta congregação. Não tenho desculpa para nada do que fiz. Não posso desfazer o mal que causei, mas posso pedir perdão e me comprometer a viver de forma diferente. Ele pediu perdão especificamente para mim, para Marquinhos, para Lilian. Pediu perdão para a igreja por ter dado mau testemunho. Pediu perdão para os vizinhos que presenciaram suas explosões de violência. Quando chegou a hora do batismo propriamente dito, tiveram que improvisar. Como Durval não conseguia andar, irmão Joaquim e irmão Sebastião o carregaram no colo até o batistério. A imagem daquele homem grande sendo carregado como criança tocou o coração de todo mundo. Pastor Isaías segurou Durval na água e fez a declaração tradicional. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sepultamento do velho homem e ressurreição da nova criatura em Cristo Jesus. Quando Durval saiu da água, com o rosto molhado misturado com lágrimas, a igreja inteira ficou em silêncio por alguns segundos. Depois todo mundo começou a cantar Segurança e Alegria, o mesmo hino que Cida cantava no quintal, quando comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Marquinhos, que na época já estava com 16 anos, me procurou depois da cerimônia. Mãe, acha mesmo que o papai mudou?
Acha que o batismo vai fazer diferença? Meu filho, o batismo não faz milagre sozinho, mas pode ser o começo de uma vida nova. Vamos torcer e orar para que seja. Lilian, que estava com a barriga de 8 meses, também ficou emocionada com o batismo do pai. Mãe, se o papai pode mudar depois de tudo que fez, talvez tenha esperança para todo mundo, né? Naquela noite, quando chegamos em casa, Durval me chamou para conversar. Eunice, sei que ainda vai demorar para todo mundo confiar em mim de novo. Sei que ainda vai demorar para eu mesmo me perdoar por tudo que fiz. Mas quero que saiba que o que aconteceu hoje foi real. Não foi teatro. Não foi manipulação. Foi o dia em que finalmente entendi o que é graça de Deus. E pela primeira vez em todos esses anos de casamento, acreditei completamente nas palavras que saíam da boca dele, porque vi nos olhos dele uma paz que não existia antes, uma humildade que nunca tinha visto, uma mansidão que contrastava completamente com a violência que ele demonstrava no passado. Mas eu ainda não sabia que aquele batismo era apenas o começo de uma transformação que ia durar anos e que ia ensinar para minha família inteira o que realmente significa perdão, restauração e amor incondicional. O batismo de Durval foi em março de 1989. Lilian deu à luz nossa primeira neta em maio do mesmo ano. Era uma menina pequenina, de cabelos escuros, que recebeu o nome de Rebeca. Ver Durval segurando a netinha no colo pela primeira vez, com aquele cuidado de quem sabe que a vida é frágil, foi uma das coisas mais bonitas que presenciei. Vovô vai ensinar você a não repetir os erros que ele fez, ele sussurrava para a bebê. Vovô vai mostrar que homem de verdade protege a família, não machuca. Lilian amadureceu muito depressa com a maternidade. Aos 17 anos, já sabia trocar fralda, dar mamadeira, acalmar choro de criança melhor que muita mulher mais velha. Durval a ajudava como podia, segurava a neta enquanto Lilian tomava banho, cantava para ela dormir com aquela voz que antes só servia para gritar e agora embalava uma criança. Marquinhos demorou mais para aceitar as mudanças do pai. Aos 17 anos, carregava muita mágoa dos tempos de violência, muita revolta por tudo que tinha presenciado. Uma noite ele desabafou comigo na cozinha. Mãe, fico confuso. Parte de mim quer acreditar que o papai mudou de verdade, mas outra parte tem medo. E se for tudo encenação? E se um dia ele voltar a ser violento? Meu filho, entendo o seu medo. Você cresceu vendo coisas que nenhuma criança deveria ver, mas a mudança do seu pai é real. Moro com ele todo dia. Cuido dele todo dia. Vejo os detalhes pequenos que ninguém mais vê. E posso garantir que ele não é mais o mesmo homem. Como você consegue ter tanta certeza? Porque homem violento não consegue fingir mansidão 24 horas por dia durante anos. Porque homem orgulhoso não consegue fingir humildade quando ninguém está olhando. E porque vi seu pai chorando de arrependimento tantas vezes que sei que é verdadeiro. Em 1991, quando Rebeca completou 2 anos, decidimos voltar para Campina Grande. Dona Geralda estava ficando cansada de ter a casa cheia, e nós precisávamos de mais espaço. Alugamos uma casinha pequena no bairro do Alto Branco, de 2 quartos, que dava para as nossas necessidades. Foi nessa época que Marquinhos começou a demonstrar interesse pelas coisas de Deus. Não foi conversão súbita, foi processo gradual. Primeiro, começou a ir nos cultos com mais frequência. Depois se envolveu com o grupo de jovens. Depois passou a participar do louvor. Mãe, acho que entendi uma coisa. Ele me disse numa noite de domingo, voltando da igreja. Se Deus pode transformar o papai, que era o homem mais duro que eu conhecia, pode transformar qualquer pessoa, inclusive eu. A conversão de Marquinhos foi diferente da do pai. Durval se converteu através da dor, da humilhação, do reconhecimento das próprias falhas. Marquinhos se converteu através da esperança, vendo que era possível construir uma vida melhor que a que tinha conhecido na infância. Em 1993, ele decidiu estudar para ser pastor. Começou a fazer curso bíblico por correspondência. Depois se inscreveu num seminário em João Pessoa. Era um rapaz inteligente, dedicado, que queria usar a própria história de sofrimento para ajudar outras famílias. Lilian também encontrou seu caminho na fé. Em 1998, conheceu um rapaz cristão chamado Roberto, filho de uma família da igreja, que aceitou ela e a filha como um pacote completo. Eles se casaram numa cerimônia simples, mas bonita, com Durval na cadeira de rodas caminhando com a filha até o altar.
Eunice, nunca pensei que ia viver para ver nossos filhos felizes depois de tudo que fiz com eles, Durval me disse naquela noite, depois do casamento. Deus é Deus de restauração, Durval. Ele pega os cacos da nossa vida e faz mosaico bonito com eles. Com o passar dos anos, Durval se tornou referência na igreja para homens que tinham problemas com violência doméstica e alcoolismo. Pastor Isaías criou um grupo específico para isso, e Durval foi escolhido para liderar, mesmo sendo paralítico. Quem melhor que ele para falar sobre mudança? Dizia o pastor. Ele viveu na própria pele as consequências da violência e a transformação que vem com o arrependimento verdadeiro. Todo sábado de manhã, na sala da nossa casa, se reuniam 5 ou 6 homens que estavam passando por crises no casamento, problemas com bebida, dificuldades de relacionamento com os filhos. Durval os ouvia com paciência, compartilhava sua experiência, orava com eles. Irmãos, ele dizia sempre, não estou aqui para dar conselho de quem sabe mais que vocês. Estou aqui para dividir com vocês o que aprendi errando, o que descobri perdendo, o que entendi sofrendo. Muitos daqueles homens mudaram de vida através daqueles encontros. Vi maridos que voltaram para casa, pais que se reconciliaram com filhos, alcoólatras que pararam de beber. O testemunho de Durval tinha uma força especial porque as pessoas sabiam que ele tinha estado no fundo do poço e tinha conseguido sair. Em 2001, Marquinhos se formou pastor e voltou para Campina Grande para trabalhar numa igreja do bairro da Prata. Desenvolveu um projeto social para atender famílias em situação de violência doméstica, inspirado na própria história familiar. Papai, o senhor salvou muito mais vidas do que destruiu, ele disse numa visita que fizemos ao projeto. Cada família que a gente ajuda aqui é fruto da transformação que Deus fez na nossa casa. Durval chorou naquele dia. Aos 65 anos, paralítico há mais de 15, ele estava vendo o filho usar a dor da própria infância para construir algo bonito na vida de outras pessoas. Nessa mesma época, Lilian começou a cantar no coro da igreja junto com a filha Rebeca, que já estava com 12 anos e tinha voz linda. As duas cantavam duetos que emocionavam toda a congregação, especialmente quando escolhiam hinos que falavam sobre perdão e restauração familiar. Em 2004, Dona Geralda adoeceu gravemente. Câncer no fígado, diagnóstico sem muito o que fazer. Nos últimos meses de vida dela, ela pediu para conversar comigo em particular. Eunice, preciso pedir seu perdão antes de morrer. Perdão por quê, minha sogra? Por ter criado meu filho do jeito errado, por ter ensinado que homem resolve tudo na força, por ter passado pano para as violências dele durante tantos anos. Se eu tivesse educado ele diferente, você nunca teria sofrido o que sofreu. Dona Geralda, a senhora já está perdoada há muito tempo. E olhe só como Deus usou até os erros para fazer algo bonito. Se o Durval não tivesse mudado do jeito que mudou, não tínhamos o testemunho que temos hoje. Ela morreu em paz, sabendo que a família tinha se reconciliado, que os netos estavam seguindo caminho diferente, que o filho tinha conseguido consertar pelo menos parte do mal que tinha feito. Os anos foram passando, e nossa rotina foi ficando cada vez mais tranquila. Durval precisava de cuidados crescentes por causa da idade e da paralisia, mas era um cuidado dado com amor, não com obrigação ou medo como no começo. Ele desenvolvia Parkinson aos poucos. As mãos tremiam, tinha dificuldade para falar, mas manteve a lucidez até o fim, continuou recebendo os homens em casa para aconselhamento, continuou sendo referência de transformação na igreja. Eunice, ele me disse numa tarde de 2015, quando já estava muito debilitado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me perdoado quando eu não merecia. Obrigado por ter me amado quando eu era impossível de amar. Durval, foi Deus que me deu força para isso. Sozinha eu nunca teria conseguido. Mesmo assim, obrigado. Porque foi através de você que conheci o amor de Deus. Um ano depois, em março de 2016, exatamente 27 anos depois do dia que me espancou por ir na igreja, Durval morreu dormindo, com a família toda ao redor da cama. Marquinhos estava segurando uma das mãos dele. Lilian estava segurando a outra. Eu estava passando a mão no cabelo dele. Rebeca, que na época já estava com 26 anos e era professora, leu o Salmo 23 enquanto ele se despedia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O velório foi na igreja, e veio gente de toda a região.
homens que tinham sido ajudados por ele, famílias que tinham sido restauradas através do testemunho dele, pessoas que tinham aprendido sobre perdão vendo nossa história. Tia Eunice, me disse um dos rapazes que frequentava o grupo de sábado. O Sr. Durval me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Por causa dele, minha família não se separou. No enterro, Pastor Isaías fez um discurso que resume bem o que foi a transformação de Durval. Não enterramos aqui o homem violento que conhecemos há 28 anos. Enterramos um servo de Deus, que ensinou para todos nós que não existe pessoa impossível de ser alcançada pela graça divina. Durval se tornou prova viva de que Deus pode transformar até o coração mais empedernido. E foi assim que terminaram 27 anos de casamento. Não com a mulher espancada enterrando o marido agressor, mas com a viúva cristã se despedindo do companheiro que tinha aprendido a amar de verdade. Hoje, 9 anos depois da morte dele, posso dizer com toda certeza: o milagre da minha vida não foi meu marido ter ficado paralítico como castigo pela violência. O milagre foi ele ter sido salvo, transformado, usado por Deus para restaurar nossa família e ajudar tantas outras famílias. Hoje, aos 73 anos, sentada na varanda da minha casa em Campina Grande, olhando para o mesmo bairro onde tudo começou, posso contar essa história com o coração em paz. Não foi fácil chegar até aqui, mas foi necessário. Depois que Durval morreu em 2016, descobri uma nova fase da minha vida que não esperava. Aos 64 anos, me vi viúva de um homem que aprendi a amar de verdade, não por medo ou obrigação, mas por escolha. E essa descoberta mudou completamente a forma como enxergo tudo o que vivemos. Nos primeiros meses depois do enterro, senti muito a falta dele. Não a falta do homem violento que conheci no começo do casamento, mas a falta do companheiro que ele se tornou nos últimos anos. A falta das conversas sobre a Bíblia, das orações que fazíamos juntos, dos momentos em que ele me chamava para contar alguma coisa que tinha aprendido lendo os Salmos. Marquinhos, que hoje é um pastor respeitado aqui na região, me ajudou muito nesse período. Criou um projeto social que atende mais de 300 famílias por mês, focado especialmente em situações de violência doméstica. Ele usa nossa história como exemplo de que é possível quebrar o ciclo de violência entre gerações. Mãe, quantas famílias a senhora acha que foram salvas por causa do testemunho de vocês dois? Ele me perguntou numa visita no ano passado. Não sei responder essa pergunta com números, mas sei que são muitas. Todo mês aparecem mulheres na igreja procurando conversar comigo, contando histórias parecidas com a minha, perguntando se vale a pena perdoar, se vale a pena acreditar em mudança. Irmã Eunice, me disse uma moça semana passada. Meu marido bebe, me bate, e agora diz que quer se converter. Como é que eu sei se é verdade ou se é só mais uma mentira dele? Eu sempre respondo a mesma coisa. Conversão verdadeira se conhece pelos frutos, não pelas palavras. Mudança real demora para acontecer, mas quando acontece, é consistente, é duradoura, é visível no dia a dia. Lilian hoje tem 53 anos, é casada há mais de 20 anos com o Roberto, tem uma família linda. Rebeca, minha neta, se formou advogada e trabalha defendendo mulheres vítimas de violência doméstica. Ela diz que escolheu essa profissão por causa da história que cresceu ouvindo. Vó, a senhora me ensinou que algumas pessoas precisam passar pelo vale mais fundo para encontrar a montanha mais alta. Ela me disse quando se formou. As duas cantam no coral da igreja até hoje. Mãe e filha, com aquelas vozes que se complementam perfeitamente. Quando elas cantam segurança e alegria, o hino que me fez descobrir a fé pela primeira vez, meus olhos enchem de lágrimas lembrando de tudo que Deus fez na nossa família. Cida continua sendo minha melhor amiga. Aos 76 anos, ainda mora no mesmo bairro, ainda canta enquanto lava roupa, ainda é aquela pessoa cheia de fé que me apresentou Jesus numa manhã de domingo. Trabalhamos juntas no Ministério Feminino da igreja, aconselhando mulheres que passam por dificuldades no casamento. Irmã Elza, que foi minha mentora espiritual durante todos esses anos, mora numa casa de repouso mantida pela igreja. Vou visitá-la toda semana. Levo flores, conversamos sobre os velhos tempos, oramos juntas. Aos 88 anos, ela continua sendo aquela fonte de sabedoria que me ensinou a diferença entre religião e relacionamento com Deus. Minha filha, ela me disse na última visita,
Sua história mostra que Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele usa até o sofrimento para construir algo bonito. No ano passado, minha neta Rebeca me procurou com uma proposta diferente. Vó, quero escrever um livro contando sua história. Acho que pode ajudar muitas mulheres que estão passando pela mesma situação que a senhora passou. A ideia me assustou no começo. Expor nossa vida desse jeito, contar detalhes dolorosos, reviver momentos que prefiro esquecer. Mas depois pensei em todas as mulheres que poderiam se beneficiar ouvindo que é possível sobreviver, que é possível perdoar, que é possível reconstruir. Rebeca, se nossa história pode evitar que uma única mulher desista de viver, vale a pena contar. Por isso estou aqui, falando para vocês que me ouvem. Porque sei que tem alguém aí do outro lado que está passando pelo que eu passei, que está sofrendo o que eu sofri, que está se perguntando se vale a pena continuar lutando. Quero dizer para essa pessoa algumas coisas que aprendi nesses anos todos. Primeiro, perdão não é sentimento, é decisão. E às vezes precisa ser tomada todo dia, várias vezes por dia, até o coração acompanhar a vontade. Segundo, você não é responsável pela violência que sofre, mas é responsável pela sua própria cura. Terceiro, Deus pode transformar qualquer coração, mas nem todo coração quer ser transformado. E você não pode forçar ninguém a mudar. Quarto, sua segurança e a segurança dos seus filhos vem primeiro. Perdoar não significa aceitar continuar sendo agredida. Quinto, procure ajuda. Igreja, família, amigos, profissionais. Ninguém consegue sair da violência doméstica sozinha. E por último, não perca a esperança. Por mais escura que esteja a sua noite, por mais impossível que pareça a sua situação, Deus tem um plano para a sua vida. Um plano de restauração, não de destruição. Nossa história não é conto de fadas. Não terminamos ricos, famosos ou completamente felizes. Mas terminamos em paz. Terminamos reconciliados. Terminamos sabendo que valeu a pena não desistir. O milagre da minha vida não foi meu marido ter ficado paralítico como punição pela violência. Esse não foi milagre. Foi consequência natural de escolhas erradas. O milagre foi ele ter sido salvo, transformado, usado por Deus para curar nossa família e ajudar tantas outras famílias. Talvez você tenha achado essa história dura demais, ou difícil de acreditar. Talvez ache que eu deveria ter saído de casa na primeira pancada. Mas foi exatamente nessa dor que Deus me ensinou o que é amor de verdade. Não o amor que foge quando fica difícil, mas o amor que transforma até o coração mais empedernido. Se você está passando por violência doméstica agora, procure ajuda imediatamente. Ligue 180. Procure uma delegacia da mulher. Converse com pessoas de confiança. Sua vida vale mais que qualquer relacionamento. Se você está numa situação difícil no casamento, mas sem violência física, lembre-se que mudança é possível, mas só acontece quando as duas pessoas querem. Você pode fazer sua parte orando, perdoando, dando exemplo, mas não pode fazer a parte do outro. Se você perdeu a esperança na vida, se acha que Deus esqueceu de você, lembre-se da minha história. Lembre-se que se Deus pôde transformar o Durval, pode transformar qualquer pessoa, inclusive você. Antes de terminar, quero pedir uma coisa para vocês que me acompanharam até aqui. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se pode ser útil para mais alguém, compartilhem. Se inscreva no canal, deixe um like, conte para suas amigas, suas irmãs, suas mães, porque eu sei que em algum lugar tem uma mulher chorando no banheiro, achando que não tem saída. Tem uma pessoa carregando mágoa que está envenenando a própria alma. Tem alguém que perdeu a fé em Deus por causa da dor que está sofrendo. Para essa pessoa eu digo, não desista. Sua história ainda não acabou. Deus ainda tem planos lindos para sua vida. E se Ele pôde fazer milagre na casa da Eunice, pode fazer milagre na sua casa também. A paz do Senhor seja com todos vocês. E lembrem-se, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre nasce de novo no dia seguinte.